Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é Romanos 6, de 1 a 14, e estamos refletindo sobre o Evangelho da Redenção. No contexto imediato desse texto, Paulo compara dois homens, Adão e Jesus Cristo. Ele diz que a desobediência de Adão resulta no pecado e na condenação de toda a humanidade, ao passo que a obediência de Cristo resulta na justificação e salvação de todo aquele que crê. Logo, a humanidade é composta por aqueles que são irmãos de Adão para a condenação e por aqueles que são irmãos de Cristo para a salvação. Fato é que nascemos irmãos de Adão e podemos nos tornar irmãos de Cristo. Essa mudança se dá quando cremos no Evangelho e somos justificados. Assim, ficamos livres da condenação e integramos a família da aliança. Agora, nos capítulos 6, 7 e 8, o apóstolo relaciona esse Evangelho com a nossa santificação. Se a justificação é um ato, a santificação é um processo. Ela dura a vida toda. De acordo com N.T. Wright, nestes 3 capítulos, Paulo tem em mente o êxodo de Israel. O capítulo 6 corresponde à travessia do Mar Vermelho, que marca a transição da escravidão à libertação. O capítulo 7 corresponde ao Monte Sinai, onde o povo liberto recebe a lei. E o capítulo 8 corresponde ao caminho desse povo em direção a Canaã, onde ele tomará posse da herança. É interessante ler esses textos com essa perspectiva. Mas antes, precisamos receber uma importante chave de leitura. A chave da nossa união com Cristo. Em síntese, o que o apóstolo pensa é basicamente o seguinte: o que acontece com Cristo acontece também com todos aqueles que nele creem. Isso é a nossa união com Cristo. Ou seja, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou fisicamente, todos aqueles que nele creem também já morreram e ressuscitaram espiritualmente e morrerão e ressuscitarão fisicamente. Tendo dito isso, leiamos o nosso texto de hoje. Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu gostaria de propor que, ao invés de ser uma licença para o pecado, a graça é um poder para a santificação. E isso se deve a 3 realidades. A primeira realidade é do batismo, do verso 1 ao 4. Introduzindo a temática da santificação em Romanos, Paulo começa o capítulo 6 com 2 perguntas retóricas seguidas de uma resposta. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Versos 1 a 2, parte A. Isso porque aqueles que morreram para o pecado não podem continuar vivendo nele. Para explicar essa afirmação, o apóstolo lança mão de algo conhecido, o batismo. O batismo é o ato público que marca o início da caminhada daquele que crê em Cristo. Ele é um sinal visível de uma realidade invisível, o novo nascimento do crente. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, no batismo, aquele que crê está declarando que morreu para uma vida de pecado e ressuscitou, nasceu de novo para uma vida nova, uma vida santa, no poder do Espírito Santo. Assim sendo, para o crente, é uma incoerência viver na prática do pecado. Assim como na parábola do filho pródigo, seria uma incoerência se o filho mais novo, acolhido nos braços amorosos do seu pai, voltasse à sua vida de pecado. Vivamos firmes na graça de Deus. Graça preciosa que nos acolhe e nos transforma. Diferente da graça barata. A graça de Deus nos recebe como estamos e é incapaz de nos deixar da mesma maneira. Incapaz. Então, para nós que já fomos batizados, o chamado desse texto é a uma vida coerente, ao discipulado. Já para aqueles que ainda não foram batizados, o chamado desse texto é ao batismo. Confie em Jesus, morrendo para uma vida de pecado, vida feia, e ressuscitando para uma vida santa, uma vida bonita. A segunda realidade é da ressurreição, do verso 5 ao verso 10. O texto segue e Paulo continua argumentando com base na união do crente com Cristo. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 5. Se antes ele olha para o passado, agora ele olha para o futuro, para a ressurreição futura. Então, aquele que crê já ressuscitou espiritualmente e ressuscitará fisicamente. Embora pareça complexo, o argumento do apóstolo é simples. No batismo, o corpo físico do pecado é crucificado com Cristo. No fim da era presente, quando Cristo se manifestar, o crente receberá um corpo glorificado, totalmente livre do pecado. Como será declarado no capítulo 8. Então, o crente vive hoje à luz da realidade da ressurreição futura. Isto é,
vive para fazer a vontade de Deus, em santidade, não para fazer a sua própria vontade, em pecado. Sobre este texto, o Wright comenta: o cristão vive de acordo com o fundamento da ressurreição. Não estamos em Adão, mas sim no Messias, Jesus Cristo, aquele que morreu e agora se encontra vivo para todo sempre. Vivamos no presente à luz da ressurreição que se dará no futuro. Isso só é possível através de um constante processo de renovação da mente. Diante das decisões ou das tentações da vida, perguntemo-nos: vou agir como Adão, no modo rebelião, ou como Cristo, no modo obediência? Vou fazer valer a minha vontade ou a vontade do meu Senhor? Embora a fé cristã não seja moralista, ela é ética. Nós agimos no mundo imitando a Jesus. A terceira realidade é da libertação, do verso 11 ao 14. Paulo conclui a primeira metade do capítulo 6 aplicando este seu ensino. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 11. Em outras palavras, aquele que crê passa a se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Isso porque ele está unido a Cristo, está em Cristo. O que aconteceu com Cristo acontece com ele. Consequentemente, o crente precisa se lembrar de quem ele é agora e de agir de forma coerente. No texto, essa coerência se expressa de duas maneiras. Primeira, não permitindo que o pecado domine os seus corpos mortais. Isso acontece quando não se obedece aos desejos pecaminosos. Segunda, não oferecendo os membros do nosso corpo ao pecado. Quem assim o faz, pratica a injustiça, vive de modo incoerente. Uma vez que o desejo pecaminoso precisa de um corpo para se realizar, aquele que crê precisa zelar pelo uso do seu corpo. Ao invés de oferecê-lo ao pecado e praticar a injustiça, precisa oferecê-lo a Deus e praticar a justiça. Praticar o que é segundo a vontade de Deus. E tudo isso porque quem está em Cristo, unido a Ele, está debaixo da graça, não da lei. Sendo assim, o pecado não mais o domina. Vivamos a libertação que Cristo conquistou por nós, sem sermos escravo de pecado algum. Pergunta: em que área da sua vida você precisa experimentar essa libertação de Cristo hoje? A boa notícia é que no poder do Espírito Santo que nos habita, nós podemos ser livres. O Evangelho da redenção é o Evangelho da liberdade, contra o legalismo e contra a libertinagem. Portanto, irmãos e irmãs, a partir das realidades do batismo, da ressurreição e da libertação, a minha oração é que experimentemos o poder da graça que nos transforma todos os dias à imagem de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Que assim seja e um grande abraço para você.